turma, voltamos para a nossa aula de número 3. Na aula passada nós falamos, aula de número 2, sobre os grandes pregadores no Antigo Testamento. Falamos de Enoque, falamos de Moisés, falamos de Noé, falamos de Esdras, de Isaías, de Jeremias, de Abacuque e de tantos outros. Agora nós vamos falar sobre os pregadores do Novo Testamento. E o Novo Testamento começa, obviamente, com João Batista, aquele que preparou o caminho para o nosso Salvador. João Batista foi considerado o pregador do deserto. A sua pregação tinha uma temática de arrependimento e ele atraía as multidões pelo seu estilo de vida. Ele era um homem que se alimentava, por exemplo, de mel silvestre, não é mel de abelha, e também gafanhotos. Então o estilo de vida dele era algo que atraía as pessoas e, consequentemente, as pessoas ouviam a sua pregação, davam crédito a João Batista. Nós temos também o mestre do mestre, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele foi um pregador fora de série, não apenas porque arrastava multidões, porque demonstrava um conhecimento de Deus, um conhecimento também técnico, mas também porque os pensamentos de Cristo, a oratória dele, a retórica dele, eram pensamentos riquíssimos, eram pensamentos fantásticos. Mesmo falando para pequenos grupos, como em Mateus 4, do 17 ao 23, Jesus ele tinha uma homilética fundamental, extraordinária. Podemos também aqui elencar Pedro, que não apresentava qualquer tipo de cultura acadêmica, mas ele possuía uma formação básica. Ele sabia ler, ele sabia escrever, além do conhecimento das escrituras que ele possuía. Pedro, ele foi um pregador intérprete. Ele tinha intrepidez para falar. Ele não ficava tímido ou envergonhado. E ele revelou, através de suas qualidades culturais, conhecimentos da Escritura, bem logo após o dia de Pentecostes, de Atos, capítulo de número 2. Pedro foi um dos maiores apóstolos da igreja. Nós temos também Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer pela causa do evangelho, pela pregação do evangelho. O seu discurso em Atos, capítulo 7, vai demonstrar muita coragem, tanto é que ele foi até as últimas consequências. Precisou morrer por amor a Cristo, mas não se entregou. A mensagem dele, obviamente, vai provocar ódio, nos judaizantes, nos religiosos da época, nos inimigos da fé, e ele pagou preço altíssimo, que foi o seu apedrejamento. Ele pagou com a sua própria vida, tornando-se aí o primeiro mártir do cristianismo. Nós temos, para mim, um dos maiores nomes do Novo Testamento. Depois de Jesus, Paulo. Ele não era um pregador como Pedro, capaz, de fazer as multidões delirar, mas ele tinha um conhecimento muito forte, porque ele era um doutor. Ele tinha uma bagagem cultural expressiva. Paulo, ele faz discursos ali muito bem construídos. Ele vai escrever pelo menos 13 epístolas, são as epístolas paulinas. Nós temos esse módulo no nosso curso de teologia, de maneira geral, e ele com certeza constituiu e solidificou as doutrinas da teologia cristã. E por último, eu quero falar também sobre Apolo. Apolo, aonde ele chegava,
ele atraía uma multidão, ele atraía a atenção das pessoas pela sua cultura, pela sua persuasão, pela palavra da verdade que ele exprimia. Então, se você pegar Atos capítulo 18, dos versículos 24 a 28, se você buscar Atos capítulo 19, do versículo 1 em diante, se você pegar 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, 1 aos Coríntios, capítulo 3, do 4 ao 6, e até Tito, capítulo 3, versículo 13, você vai ter as referências desse grande homem de Deus chamado Apolo. Na próxima aula, nós vamos adentrar no tema pregação. Eu quero que você continue estudando conosco, eu quero que você continue crescendo na graça e no conhecimento, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula.